Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso e-book para identificação de enterobactérias. Como vocês já devem saber, meu nome é Marcelo Oliveira, eu sou microbiologista e eu vou te guiar no universo da microbiologia a partir de agora em tudo que você quiser aprender relacionado a esse tema, beleza? Hoje vocês chegaram até esse vídeo por meio de um QR Code que está no nosso e-book. Se você não sabe que e-book é esse, eu vou deixar o link desse e-book na descrição desse vídeo para você comprar, porque esse vídeo é apenas uma parte muito pequena de todo o conteúdo que esse e-book representa. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tubo do citrato, que ele é muito utilizado. Não estou falando do citrato lá da coleta sanguínea, não. Eu estou falando do citrato que a gente utiliza para a identificação das bactérias, das enterobactérias em especial. Então vem comigo aqui para a tela do computador que eu vou te mostrar um pouquinho mais sobre isso. Bem, essa é uma das páginas do nosso e-book, é uma página que uma parte do e-book que eu trago vários conteúdos, vários meios de cultura utilizados para identificação de enterobactérias, e eu resolvi trazer esses meios de citrato nessas configurações para vocês verem o que de fato significa um citrato positivo ou um citrato negativo. Mas muito antes mesmo de simplesmente ser positivo ou ser negativo, a gente precisa compreender que o crescimento microbiano ele é o mais diverso possível, né? Se a gente parar para pensar que só no nosso intestino tem mais de 1 quilo de bactérias em alguns casos, então a gente consegue perceber o tanto que elas são diversas, o quanto que o microbioma está construído aqui. Então, você vai encontrar bactérias que são lactose positiva, que são lactose negativa, que são citrato positivo, outras não, mas algumas pessoas não sabem interpretar essa positividade em alguns casos, e no citrato é um exemplo desse. De forma bem clara, o tubo de citrato de sódio, ele só tem uma única fonte de nutriente para essa bactéria, que é o citrato de sódio. Então, quando essa bactéria é capaz de consumir o citrato de sódio, por meio desse consumo e da liberação de ácidos, por meio do metabolismo dessa bactéria, esse meio de cultura muda de cor, porque dentro desse meio de cultura, na composição bioquímica dele, na composição química, tem um indicador de pH. Então, na maioria das vezes, quando a bactéria consome, né, o nutriente que tem ali, ela vai produzir substâncias que mostram para o indicador de pH que algo mudou ali. E aí ele vai lá e muda o pH do meio. Só que como vocês estão vendo aqui, a gente tem uma escala de azul, né? De um verde, na verdade, até um tom azulado e partindo para o azul propriamente dita, né? Então, muitas pessoas não conseguem interpretar, por exemplo, se esses dois citratos aqui do meio, se eles são positivos. Muitas pessoas não sabem chegar numa conclusão. E a literatura ela é muito clássica, e ela é muito clara, na verdade, quando ela diz assim: algumas bactérias, elas crescem com dificuldade, elas crescem mais lentamente. Às vezes elas crescem em pequena quantidade ou produzem poucas quantidades de ácidos mistos ou de substâncias diversas que não conseguem alterar o pH do meio. Então, o que é importante a gente observar? Se há o crescimento microbiano no bisel desse tubo. Por exemplo, essa bolinha aqui representa todos esses citratos aqui. Então, se a gente partir da direita para a esquerda, a gente tem um citrato negativo. Além de estar verde, ele mostra claramente, não houve crescimento nenhum de bactéria no bisel desse meio de cultura. Nesses três seguintes, que estão partindo de um tom azulado até um tom esverdeado, até um tom azulado, é importante observar, e é claro, que tem estrias aqui. Aqui também tem estrias, e aqui mais ainda, além das estrias, tem a mudança completa da cor do meio. Então, a literatura, especialmente o Kahneman, ele fala assim, olha, quando você vai fazer a série bioquímica, você primeiro semeia o citrato de sódio. E numa quantidade muito pequena de massa celular. Quando você vai tirar de uma conca e de qualquer outro meio para colocar no citrato, você coloca uma quantidade muito pequena de bactéria ali na hora de fazer o semeio no tubo. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não consegue definir se aquela célula, se aquela massa de células que tem no bisel é crescimento microbiano ou é bactéria demais, células demais que você deixou ali quando você foi fazer o semeio. Muitas vezes
Quando há o crescimento microbiano, ele pode mudar de cor, ou ele muda muito pouco, ou ele muda muito a cor, como é esse caso. Mas você percebe que aqui, mesmo ele não mudando completamente a cor, houve crescimento de bactéria aqui. Houve crescimento aqui também. E além de ter crescimento aqui, também mudou o pH do meio. Então é isso que significa você ter um citrato, às vezes, com diferentes tons de azul. Quando você pega a bactéria lá no seu meio de cultura primário, que vai fazer o semeio na série bioquímica, que você coloca o citrato, muitas vezes, quando não é positivo, quando você tem uma massa celular meio enferrujada, como essa que vocês estão vendo na foto agora, isso aí significa dizer que colocou muita bactéria ali, muita massa celular, mas aquilo ali não significa crescimento, significa que você trouxe do meio primário muitas células e arrastou no bisel. Mas essas células não conseguiram utilizar o citrato como fonte de carbono para a produção de energia. Quando ele consegue, ele cresce no bisel. E, às vezes, na maioria esmagadora das vezes, muda a cor do meio, de verde para azul. É isso que significa citrato positivo. Tudo bem? Dica número 2 e a dica mais essencial de todas. Comece sempre a fazer a série bioquímica, quando você trabalha de forma manual, pelo citrato. Vou te dar essa dica sensacional. Vamos supor que você vai fazer a série bioquímica começando pelo TSI. No TSI é uma mistura de carboidratos. Então, quando você faz o pique no TSI e esfrega no bisel, você pode trazer para o citrato, se você fizer citrato depois do TSI, uma quantidade de células. Então de nutriente. Então você vai contaminar o citrato, que só tem citrato de sódio como fonte de nutrição para essa bactéria, com os carboidratos existentes no TSI. Então é por isso que a gente sempre começa a fazer a série bioquímica pelo tubo de citrato. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa dica e se você quiser mais dicas, é só você assistir outros vídeos aqui do canal ou assistir outros vídeos do teu e-book. Ele é teu, faça bom proveito. E não se esquece, meu nome é Marcelo Oliveira e eu sou o teu guia em microbiologia. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!